Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar o livro do profeta Naum, um livro que traz mensagens para nós, plenamente aplicáveis aos nossos dias. Vamos conhecer hoje os aspectos introdutórios dessa profecia e assim teremos melhores condições de entendermos o texto bíblico. Como eu tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época, do local de onde para onde foi escrito, qual o tema do livro, qual o seu propósito, qual a sua estrutura, enfim, estudar esses pormenores nos dão melhores condições de entendermos o texto inspirado para, assim, aproveitarmos de modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Assim, nesse programa, vamos dedicar nossa atenção a esses aspectos, pois, especificamente em relação a esse livro, poucas pregações têm sido proferidas, e ele é desconhecido da maioria dos cristãos. Vamos ao estudo introdutório de Naum, porém, antes de refletirmos sobre ele, especificamente vamos relembrar algumas verdades importantes sobre o ministério profético do Antigo Testamento. Qual era a mensagem dos profetas do Antigo Testamento? Reunindo todos os profetas, menores e maiores, podemos dizer que a mensagem dos profetas enfatizava 3 temas principais. Primeiro, a natureza de Deus. Os profetas declaravam ser Deus o Criador e soberano onipotente do universo. Deus é o Senhor da história, pois leva os eventos a servirem aos seus supremos propósitos de salvação e juízo. Os profetas também enfatizavam que Deus é santo, é reto e justo, e não pode tolerar o pecado, a iniquidade e a injustiça. Mas, ao mesmo tempo, a sua santidade é temperada pela sua misericórdia. Deus é mostrado pelos profetas como um Deus paciente e tardio em manifestar a sua ira. Sendo Deus santo em sua natureza, ele também requer que o seu povo seja consagrado e santo ao Senhor. Como Deus que fez o concerto, que entrou num relacionamento exclusivo com Israel, ele requer que o seu povo obedeça os seus mandamentos como parte de um compromisso de relacionamento mútuo. Mas os profetas, em segundo lugar, enfatizavam também esse tema, o pecado e o arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento compartilhavam da tristeza de Deus diante da contínua desobediência, infidelidade, idolatria e imoralidade do seu povo, que não respeitava a sua aliança. Esses profetas falaram palavras severas de justo juízo contra os transgressores. A mensagem dos profetas foi idêntica à de João Batista e de Jesus quando eles iniciaram os seus ministérios. Arrependei-vos, senão igualmente perecereis. Os profetas do Antigo Testamento prediziam juízos catastróficos, tal como a destruição de Samaria pela Síria e a de Jerusalém pela Babilônia. Assim, eles apontavam que os pecados eram os causadores desse severo juízo divino. Mas um terceiro tema que os profetas do Antigo Testamento também se ocuparam era a predição e a esperança messiânica. Embora o povo tenha sido globalmente, totalmente infiel a Deus e aos seus votos, segundo a aliança, os profetas jamais deixaram de anunciar mensagens de esperança. Sabiam que Deus cumpriria os ditames da sua aliança e as promessas feitas a Abraão através de um remanescente fiel. No fim, viria o Messias,
e através dele Deus haveria de ofertar a salvação a todos os povos. Os profetas do Antigo Testamento colocavam-se entre o colapso espiritual da sua geração e a esperança da era messiânica. Eles tinham de falar a palavra de Deus a um povo obstinado que, inexoravelmente, rejeitava a sua mensagem. Os profetas eram tanto defensores do antigo concerto, da antiga aliança, quanto precursores da nova aliança. Viviam no presente, mas com a alma voltada para o futuro. Mas, embora esses profetas fossem os profetas divinos que alertavam o povo para a vontade de Deus, nós temos que relembrar que, desde o Antigo Testamento, existiam os falsos profetas. Há numerosas referências no Antigo Testamento aos falsos profetas. Por exemplo, haviam 400 falsos profetas reunidos pelo rei Acabe, que foram destruídos por Elias. Havia um espírito mentiroso, achava-se na boca desses profetas. Segundo o Antigo Testamento, o profeta era considerado falso, primeiro, se desviasse as pessoas do Deus verdadeiro para alguma forma de idolatria. Segundo, se praticassem adivinhação, astrologia, feitiçaria, bruxaria e coisas semelhantes. Terceiro, um profeta falso seria considerado assim se as suas profecias contrariassem as Escrituras Sagradas, isso é, a Torá, a lei de Deus. Em quarto lugar, um profeta seria considerado falso se não denunciasse os pecados do povo. Ou, em quinto lugar, se profetizasse coisas específicas que não seriam cumpridas. É importante notar que os profetas do Novo Testamento, da Nova Aliança, não falavam de um modo irrevogável e infalível como os profetas do Antigo Testamento, que eram a voz principal de Deus no que dizia respeito a Israel. No Novo Testamento, o profeta é apenas um dos 5 dons ministeriais da igreja cristã. Os profetas do Novo Testamento têm limitações que os profetas do Antigo Testamento desconheciam, por causa da natureza multifacetada e interdependente do ministério nos tempos do Novo Testamento. Querido amigo, crendo que o nosso Deus soberano revelou seus planos em antecipação para os profetas, crendo que Deus usou esses homens para trazer a sua palavra ao seu povo e às nações vizinhas, podemos estudar essas profecias interpretando-as à luz dessas realidades. E com essas lembranças sobre o importante papel da profecia bíblica, podemos agora olhar com mais detalhes para as informações introdutórias da profecia de Naum. Muito bem. Resumidamente, podemos apresentar Naum dessa maneira. Data: 710 ou 660 a.C. Local: em Judá, uma profecia contra Nínive. Propósito: profecia contra Nínive, isso é, contra a Assíria, e esperança para Judá. Tal destruição ocorreu em 612 a.C. O tema-chave dessa profecia é a destruição de Nínive. Os versículos-chaves estão no capítulo 1, versículos 7 e 8, e no capítulo 3, versículos 5, 6 e 7. O significado do nome do profeta Naum quer dizer consolo ou conforto. Naum é citado em Lucas 10, 15 e Lucas 11, 37 a 44, em passagens do Novo Testamento. Querido amigo, de Naum sabemos apenas que nasceu em Elcos, conforme 1:1, um lugar que não aparece citado em qualquer outro texto do Antigo Testamento. Alguns situam
esta localidade na Galileia. Outros, porém, situam esta cidade em Judá. Partindo do capítulo 2, versículo 1, parece que a pregação de Naum se exerceu em Judá e, mais provavelmente, em Jerusalém. Logo, Elcus deveria situar-se no território de Judá. Em que época Naum profetizou? O livro de Naum concentra-se num fato histórico bem preciso: a queda de Nínive, capital do Império Assírio, que aconteceu em 612 a.C. A questão é saber se Naum escreveu antes desse acontecimento ou se celebrou o acontecimento em forma de liturgia depois de ele ter ocorrido. Querido amigo, aqui sempre temos essa questão. Alguns que creem num Deus soberano que revela o futuro para os seus profetas, cremos que essa profecia se deu antes do fato histórico da queda de Nínive. Outros que não creem dessa maneira, creem que Naum escreveu depois do acontecimento. Mas tudo parece indicar, e de fato cremos, que o livro de Naum foi escrito antes da destruição de Nínive. No texto, faz-se referência ao que aconteceu a Tebas, isto é, no Amon, no Egito, apontando-o como exemplo do que sucederia a Nínive, capital da Assíria. Ora, Tebas foi destruída em 668 ou 663 a.C. e foi reconstruída por volta de 654 a.C. No contexto da passagem de Naum, não faria muito sentido falar da destruição de Tebas depois dela já ter sido reconstruída. Além disso, o texto também faz referência ao jugo assírio que pesava sobre Judá, e a opressão assíria se fez sentir em meados do 7º século a.C., durante o reinado de Manassés. Sendo assim, o livro foi escrito no período entre a destruição de Tebas e a sua reconstrução. Qual é a divisão, qual é o conteúdo dessa profecia de Naum? O título do livro orienta o leitor para Nínive. Segue-se um salmo, capítulo 1, versículos 2 a 8, que canta o poder de Deus na natureza e na história, protegendo aqueles que confiam nele e castigando os seus inimigos. No capítulo 1, versículos 9 até 2, versículo 3, nós temos vários pequenos oráculos dirigidos alternadamente a Judá e a Nínive. Para Judá, fala-se de consolação e alegria. Para Nínive e para o seu rei, anuncia-se o castigo. Uma segunda divisão mais importante no livro se vê no capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 3, versículo 19. Aqui, então, o tema é uma visão clara da destruição de Nínive. Em 3, 8 a 11, o profeta incluiu o exemplo de Teba, como nós já mencionamos, essa cidade do Egito, para mostrar que todas as defesas da cidade de Nínive seriam inúteis contra o justo juízo do Senhor. O livro, então, termina com um cântico fúnebre, apresentando o desastre como consumado. Temos mensagens teológicas em Naum? Com certeza, toda a palavra de Deus traz ensinamentos doutrinários teológicos para nós. Como profeta, Naum resulta estranho. Não tem em conta os pecados do seu povo. Ele é nacionalista e, de uma certa maneira, ele se deleita até com uma alegria quase incompreensível ao anunciar a destruição da cidade de Nínive. Nesse ponto, a sua mensagem é contrária à de Jonas,
Jonas pregou porque Deus quis, dando oportunidade para que houvesse arrependimento. Naum prega porque Deus quis, dizendo que não há mais possibilidade, porque Nínive seria destruído. Mas seria injusto e é injusto considerar Naum um profeta vingativo. O problema que ele aborda é o da justiça de Deus na história, uma questão que preocupava os judeus e os homens de todos os tempos. O que acontece quando um pecador, opressor, não se converte? Poderá Deus tolerar o poder do império que mata sem compaixão, que semeia violência e sangue por todo lado? Naum dá resposta: não. Deus não perdoa. A fidelidade de Deus e a sua justiça não podem permitir que violências desse tipo fiquem sem julgamento. Por isso, Nínive será destruída. Tem que se travar a difusão dos seus erros e, por fim, a arrogância que se repete na história. Naum, como nós dissemos, significa consolo ou cheio de conforto. Tudo o que conhecemos sobre esse profeta está baseado em tentativas dos críticos em identificar detalhes relevantes da sua vida. Ele nasceu em Elcos, uma cidade não muito bem identificada, mas que a maioria entende que estava localizada ao sul de Judá, e era perto da região de Cefalá, próxima da cidade de Miqueias, Moresete. Outros estudiosos, conforme nós mencionamos, entendem que esta cidade de Naum era na Galileia, perto da cidade de Cafarnaum. Na verdade, o que nós percebemos é que a palavra de Naum vem do Reino do Sul contra o povo inimigo assírio. A capital assíria, a capital Nínive, tinha destruído Israel em 722 a.C., levando Israel ao cativeiro. E agora ela levantava ameaças contra Judá. Os assírios eram bem conhecidos pela sua crueldade, e os seus reis eram conhecidos por sentirem prazer diante dos castigos sanguinários a que submetiam os povos por eles dominados. Por isso as nações vizinhas tinham pavor de cair nas mãos assírias. Ainda que não forneça nenhuma data ou período, o tema da destruição iminente de Nínive é notório. Assim, temos uma sentença condenatória contra um povo iníquo e duro que degradava o povo de Deus. Como resumo de tudo isso que nós já temos visto em Naum, vale a pena fazermos algumas perguntas e respondê-las. Por que ler este livro? Por que estudar esse livro? Você já ficou zangado? Não apenas aborrecido, mas bastante furioso mesmo? Talvez um amigo seu tenha sido, talvez uma vítima de alguma crueldade praticada até por assaltantes, por uma quadrilha. Talvez você tenha trabalhado para um patrão que rebaixa as pessoas para se mostrar superior. Talvez você tenha sido vítima de preconceitos raciais. Naum faz-nos lembrar que Deus detém o controle da história e que Deus não permitirá que o mal prevaleça para sempre. Naum é o nome do profeta de Deus, que significa consolo. A sua mensagem é um consolo, é um conforto para aqueles que creem no Senhor. O livro parece endereçado aos assírios. A mensagem de Naum, de fato, é para os assírios como condenação, mas para o povo de Deus, para o povo de Judá, é uma mensagem de consolo
e de conforto. Porque o livro foi escrito para dar às pessoas a certeza de que o mal não perdura para sempre e que Deus cumprirá um dia o seu plano de restaurar o bem de um modo permanente. O que você pode encontrar em Naum? A misericórdia e o juízo que revelam o caráter de Deus. Procure ver como essas tendências que parecem opostas entre si realmente refletem a constante tomada de posição de Deus abençoando o seu povo. Querido amigo, estamos então diante de uma profecia não muito bem conhecida, mas uma profecia que vai nos mostrar o justo juízo de Deus e vai nos mostrar que o Senhor tem o controle sobre todas as situações que nós vivemos. O meu convite a você é que nesses próximos 9 programas você esteja comigo, me acompanhando no estudo que faremos da profecia de Naum. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.